Bom, então vamos aqui mais uma vez com um episódio de O Diário de Zé Médio, que eu sei, eu prometi que esse vídeo ia sair rápido porque eu não tinha mais nada pra ler e ia fazer um vídeo só com base numa coisa que tava na minha cabeça, mas o vídeo demorou e é isso aí, não tem muito o que falar não. Vou tentar retomar pelo menos 2 vídeos por mês, esse ritmo talvez seja um pouco mais aceitável, mas por enquanto vamos fazendo à medida que for sendo possível, né? Então hoje eu vou falar de um tema, de uma questão que já tinha um tempinho que eu queria falar, mas que o gatilho dela foi a experiência de eu ter ido assistir no cinema o filme chamado Pegadores, né? E só por isso vocês dão um Google aí e já percebem o tanto de tempo que eu tô enrolando pra fazer esse vídeo, porque esse filme acho que saiu em abril nos cinemas, uma coisa assim. Que foi um filme muito aclamado, as pessoas disseram que era muito bom, que valia a pena, um dos grandes filmes do ano, pelo menos no cinema mainstream, essa coisa toda. Aí eu fiquei curioso e fui assistir, né? O filme do Ryan Coogler, que é o diretor de Creed 2 ou Creed 1, sei lá, uma parada assim. E eu fui ver. E eu cheguei lá e assisti e eu achei o filme ok. Nada mais do que ok. E aí eu fiquei com isso coçando na minha mente, né? Perturbando o meu juízo. Que era, porra, mas todo mundo que eu vi disse que o filme era extraordinário, era muito bom, era um filme quase genial, uma obra de arte e tudo. E eu não achei nada disso. Então será que teve alguma coisa que eu não captei? Será que teve alguma coisa que eu não vi, que eu não percebi, né? E aí, obviamente, quando eu cheguei em casa, eu fui ver os comentários da galera do Letterboxd pra ver justamente o maior número de comentários possível, né? De pessoas que gostaram do filme, e eu sabia que nesse site a galera tinha adorado, pra eu poder perceber se tinha alguma coisa, alguma faceta desse filme, algum aspecto que eu deixei passar, que eu não percebi, né? E que poderia mudar a minha leitura da experiência, a minha interpretação, a minha visão até, porque como eu já falei aqui várias vezes, pra mim, a melhor função da crítica é a complementação da experiência, o enriquecimento da experiência. Você tem uma experiência, depois você vai ver pessoas que tiveram outra experiência, que viram a coisa por outros ângulos e que perceberam certas coisas que você não percebeu e que podem fazer até com que você mude de opinião. Então eu fui atrás disso. Só que aí eu cheguei lá e realmente, depois que eu li vários e vários comentários, devo ter passado, sei lá, 1 hora vendo isso, eu percebi que eu tinha realmente visto o mesmo filme, vamos dizer assim, que todo mundo. Não tinha nada, não tinha nenhum grande mistério, uma grande chave, um grande aspecto escondido, oculto, que eu não tivesse percebido e que pode ter prejudicado a minha avaliação da obra. Não, foi só uma questão de diferença de opinião mesmo. Mas, obviamente, o ponto não é esse, né? O ponto que me fez, todo nesse contexto, porque o ponto que me fez querer fazer esse vídeo foi o fato de que eu percebi, e isso me causou um certo incômodo, que a maioria absoluta dos comentários que estavam elogiando esse filme o estavam fazendo por conta da mensagem do filme. Seria injusto de minha parte dizer que não tinha nenhum comentário falando sobre o filme em si, mas era a minoria da minoria. A verdade é essa. Não sei se agora os comentários mudaram, se o teor da coisa foi para outro lado, mas no calor do momento, quando o filme ainda estava nas salas do cinema, a maioria dos comentários altamente elogiosos diziam respeito à mensagem do filme e de como ela era importante, de como ela era forte, poderosa, e isso meio que justificava essa puxação de saco toda em cima da obra. E aí esse é o ponto acerca do qual eu quero refletir aqui, que é a necessidade ou não, e eu vou defender pela não necessidade, de você concordar com a mensagem da obra para poder gostar da obra. Que também tem o outro lado da moeda, que é o fato de você concordar plenamente com a suposta mensagem de uma obra faz com que ela por si só seja boa, porque no fundo eu acho que muita gente, se você fizer essa pergunta de maneira direta para a maioria das pessoas que gostam de arte de um modo geral, elas vão dizer que não, que uma obra pode ter uma mensagem boa, positiva, importante e ser ruim. Só que quando a gente analisa a repercussão de filmes como Pecadores e outros filmes e outras obras de outras mídias, a gente percebe que na prática elas não levam isso completamente a sério, porque elas podem até dizer que uma obra pode ter uma mensagem boa e ser ruim, mas quando elas se deparam com uma obra que tem uma mensagem com a qual elas concordam, esse termina sendo o principal eixo de justificação do porquê que aquela obra é boa. Então quando ele vai explicar, pô, essa obra é fantástica, por quê? Ah, porque a mensagem, aí você vai ver ele desenvolvendo sobre as coisas, os temas que a obra trata e falando muito pouco da obra em si. Então, eu tô começando a ficar muito cético com relação a essa recusa das pessoas em atrelar, vamos dizer assim, a qualidade da obra a concordar ou não com a temática dela. Só que eu vejo isso como um problema. E claro, aqui é sempre importante deixar logo um parêntese aqui, né? Deixar um disclaimer de cara, para não ser mal interpretado, que é, eu não estou com esse vídeo querendo dizer como você deve apreciar ou deixar de apreciar as obras que você vê ou lê, enfim. Eu não tô aqui querendo ensinar você a ler mangá, não tô querendo aqui ensinar você a assistir filme nem nada. Cada um vai ter a apreciação pelo motivo que quiser. E aliás, esse é um
um ponto que é importante que eu vou defender lá no final do vídeo, quando nós fizermos o link com um mangá, com um anime bem famoso, que eu acho que encara um pouco esse problema. Então o ponto é, eu não tô aqui para dizer por que é que você deve gostar ou não de uma obra, certo? Eu não tô aqui para ensinar o jeito certo. Esse canal aqui, ele é um canal de crítica, principalmente de mangá, né? E é um canal no qual eu reflito sobre a crítica. Então eu tô tentando refletir sobre a validade epistêmica, vamos dizer assim, dessa categoria crítica. O quão válido é você fazer uma crítica, uma análise de uma obra com base no concordar ou não concordar com a mensagem. Esse é o ponto aqui. Agora, a apreciação individual de cada um é problema de cada um. Não tô aqui pra meter o bedelho em nada disso, certo? E aí, claro, eu botei aí a provocação na thumb, ou no título, ou nos dois, de que a mensagem não importa, mas o ponto real que eu quero fazer não é nem que a mensagem em si não importa, afinal de contas é um elemento que está presente na obra também, de um jeito ou de outro, nós vamos falar disso bem daqui a pouquinho. Mas de um jeito ou de outro, a mensagem está ali, presente. Então, é um dos elementos que deve ser levado, ou que pode ser levado em consideração. Cada um vai fazer a análise puxando mais para um lado que acha mais importante, então alguns vão enfatizar mais umas coisas, outros vão enfatizar outra e tal, mas o problema é, para muita gente, não sei se é a maioria, mas acho que sim, para a maioria das pessoas que apreciam arte, essas coisas estão meio que atreladas, e é essa ligação atávica que me incomoda um pouco entre concordar com a mensagem e gostar da obra. Então, se a obra, você pode até reconhecer que essa obra tem uma mensagem importante, mas ela é ruim, beleza. Mas dificilmente você vai gostar de um filme que tem uma mensagem com a qual você concorda, ou pelo menos é assim que a maioria das pessoas age, e não justificar isso fortemente com base nessa mensagem, né? E aí é que tá a parada. No fundo, você não precisa concordar com a mensagem para apreciar as qualidades de uma obra. Porque, e aí a gente vai ter que retomar aquilo que eu chamo de a regra de ouro, né? Vocês vão lembrar que eu fiz aí algum vídeo explicando qual é a minha concepção de crítica, qual é a minha concepção de análise, a que eu aplico nesse canal, e a que eu acho que tem mais solidez, e aí lá eu falo do que eu chamo de regra de ouro, que é, você tem que aceitar a proposta da obra, porque se você não aceitar a proposta da obra, você termina caindo num abismo do qual é difícil de sair, né? Porque no final das contas o autor faz a obra que ele quer fazer, ou a obra que ele conseguiu fazer, dadas as circunstâncias que foram dadas a ele, que foram apresentadas a ele. Ele não fez a obra que você queria que ele fizesse. Não faz sentido você discordar da proposta, porque discordar da proposta é a mesma coisa que dizer assim, não, eu queria que o autor tivesse escrito outra obra, mas isso é só um desejo seu, isso não é uma crítica, isso não é uma análise da obra que está diante dos seus olhos, é a manifestação do seu desejo de que ela fosse outra coisa, mas o seu desejo é só seu, então isso é muito fraco do ponto de vista, da análise mesmo, do ponto de vista epistemológico, é muito fraco, é só uma expressão de uma vontade, eu queria que isso aqui fosse de outra forma, eu queria que a comédia do Adam Sandler não fosse tão idiota, tá, tudo bem, mas o fato é que ela é. Então, se você vai fazer uma crítica do filme do Adam Sandler, você tem que entender que a ideia é essa e a partir daí você construir a sua crítica. E não dizer que você queria que a piada do Adam Sandler fosse mais sofisticada, porque ele não faz a piada que você quer que ele faça. Ele faz a piada que ele acha que vai agradar ao público, a piada que ele acha engraçada, etc, etc. Aí cada um tem sua visão artística. E a mesma coisa vale para a mensagem. Então, se você chega e diz assim, não, esse filme aqui ele é ruim porque ele tem uma mensagem perigosa, porque ele tem uma mensagem que não pode ser propagada, porque ele tem uma mensagem ruim, errada, whatever, você tá basicamente querendo que o autor fale o que você quer ouvir, querendo que a obra faça um eco daquilo que você já pensa, mas a obra não tá aí para isso, certo? A obra tá aí para expressar a visão do artista e não do crítico. Então, do ponto de vista intelectual, esse tipo de análise nada mais é, na minha opinião, do que uma mera expressão de desejo, expressão de vontade. Ela não diz muita coisa sobre a obra. Então, a pessoa que vai ver uma crítica dessa diz, tá, mas beleza, você tá me dizendo o que é que tem a obra, mas você não tá julgando aquilo que a obra é. Você tá dizendo o que você desejaria que ela fosse. Isso é de menor importância, de menor interesse, pelo menos pra mim é, né? E é por isso que nesse canal eu tento fazer outra coisa. Importante fazer outro disclaimer aqui, que obviamente eu tô lidando aqui com obras que têm mensagens dentro do campo do razoável, né? Porque eu, pessoalmente, tenho um grande problema com obras, por exemplo, qualquer um que conhece minimamente a história do cinema sabe que um filme chamado O Nascimento de uma Nação é um dos filmes mais importantes da história dessa arte. E ele é um filme literalmente propagandista da Ku Klux Klan. Ele literalmente faz propaganda disso daí. E eu, pessoalmente, acho que esse tipo de obra tem que ser ostracizada, tá? Eu acho isso. Porque realmente aí é uma mensagem que não tem muito pra onde correr, né? Uma mensagem realmente perigosa. Uma mensagem realmente moralmente reprovável. Mas isso é a minha opinião.
O fato é que a história do cinema não pode negligenciar o Nascimento de uma Nação, porque do ponto de vista da técnica, da linguagem audiovisual, esse filme ensinou muita coisa a muita gente. Então, muito do que a gente entende como sendo cinema hoje foi inspirado por esse filme. E a mesma coisa de um filme chamado O Triunfo da Vontade, que é um filme de propaganda do nazismo. Pura e simplesmente propaganda do nazismo, assim. E, novamente, eu acho que esses filmes, beleza, o pessoal já aprendeu o que tinha que aprender em termos de linguagem cinematográfica desse cinema, agora lancemos-los ao fogo, certo? Mas o fato é que a história da arte também se compõe desse tipo de obra, por mais que isso desagrade a muitos e desagrada a mim, mas é o fato. Agora, quando nós estamos lidando com obras que estão dentro do campo do razoável, né, e aí você vai ter a sua visão, o autor vai ter a visão dele, e aí você pode ter discordância em relação a isso, mas dentro do campo do razoável, simplesmente eu não vejo estofo intelectual para você embasar uma crítica, uma análise, na pura concordância ou discordância da mensagem, e aí é onde está o ponto. A situação fica um pouquinho mais complexa ainda quando a gente leva em consideração que a ideia de mensagem da obra, entre aspas, já é problemática por si só, porque ela parte do pressuposto de que a obra tem uma interpretação única, que só uma interpretação é possível dentro daquela obra, daquele filme, daquele mangá, e dificilmente esse é o caso. Tem algumas obras que sim, ela tem uma mensagem muito clara, muito óbvia, muito evidente e você tem que fazer muita força para interpretar outra coisa. Mas a grande maioria das obras de arte oferecem possibilidades múltiplas de interpretação de várias cenas, de vários personagens e da obra como um todo. Então, o cara que diz assim, não, essa obra é ruim porque a mensagem dela é ruim, ele já está cometendo aí, na minha opinião, uma simplificação grosseira porque ele já está partindo do pressuposto de que existe uma única mensagem da obra. Só que geralmente o caso é de que as obras são plurais de significado, né? Então a crítica se torna ainda mais subjetiva, porque o que ele está dizendo é: eu interpretei que a mensagem era essa e eu não gosto da mensagem, então o filme não presta. Mas perceba que, primeiro, outras pessoas podem interpretar outra mensagem desse filme, e segundo, o filme não está aí para fazer você concordar com ele, não é essa a função do filme. O filme está aí para expressar a visão de quem fez o filme. Então, reitero, enquanto categoria de crítica fica muito fraco e ainda mais fraco quando você considera essa pluralidade de interpretações possíveis dentro de uma mesma obra de arte, né? E aí, enfim, além desse problema, para mim o problema real mesmo, assim, o que me incomoda de verdade, além de ser na minha opinião, um ferramental insuficiente para você fazer uma crítica pelos motivos que eu já apontei, eu acho que esse tipo de visão também tem um outro problema, que é ele elimina completamente a autonomia da arte. O campo do estético e do artístico, né? Porque se você vai julgar o mérito de uma obra única e exclusivamente com base em concordar ou não com a mensagem, você está, querendo ou não, dizendo que a obra de arte é só um mero instrumento e um meio para passar certas mensagens. Então, se o diretor de Pecadores quisesse passar a mensagem que ele supostamente passou por meio de um texto do Facebook, dava na mesma. Ele fazia um texto no Facebook, ele dá uma tweetada, ele fazia uma peça, ele escreveu um livro, ele fazia uma história em quadrinhos ou ele fazia um filme, dava tudo na mesma, mas obviamente não é assim. É um dado bruto da experiência de que as coisas não são assim. Nós temos experiências diferentes quando vemos um filme, quando lemos um livro, quando vemos um post no Facebook. São coisas completamente diferentes. Muito embora a mensagem possa ser a mesma, a reflexão possa ser a mesma, o modo como essa mensagem é passada é completamente diferente e proporciona experiências diferentes. Então, a arte não é só um mero meio, um mero instrumento para você passar suas mensagens. Você pode fazer isso com ela também, mas ela tem a sua própria linguagem, ela tem o seu próprio campo, ela tem o seu próprio modo de ser e de existir. E eu entendo que se você se propõe a ser um crítico dessa arte, você tem que respeitar isso também. Você não pode descartar todos os elementos, não só, por exemplo, no cinema, né, audiovisuais que compõem o cinema, mas também o modo de se construir uma narrativa, porque quando você quer passar uma mensagem, você faz isso por meio de uma narrativa. E passar mensagens por meio de uma narrativa não é a mesma coisa de eu chegar aqui, abrir o microfone e falar para você a doutrina. Se eu quisesse fazer um filme sobre tudo isso que eu tô falando, esse filme seria muito diferente desse vídeo que você tá vendo aí agora. Então isso tem que ser respeitado também. Para qualquer crítica que se queira sólida, que se queira mais séria, ela não pode só ignorar o aspecto formal da coisa. E a gente bate na tecla que eu tô sempre falando aqui, né? Que eu me considero um formalista nesse sentido. Eu acho que as críticas de qualquer forma de arte tem que respeitar aquela forma daquela arte, porque é o que diferencia aquilo de qualquer outra coisa no mundo, certo? A mensagem, como eu disse, pode ser passada de diversas maneiras, mas o que vai diferenciar é a forma. Então, o que vai fazer com que o filme seja um filme são os aspectos formais. Então, quando eu vejo uma pessoa dizendo que um filme é excelente e ela fala pouquíssimo sobre o filme, ela fala só da mensagem, eu digo, tá, meu filho, mas eu quero que você me diga do filme, da direção, dos aspectos audiovisuais, do áudio, do roteiro, da narrativa, das atuações, enfim. Eu quero que você me diga do produto como um todo, vamos dizer assim. E não de um aspecto
que, enfim, a gente vai chegar mais na frente do porquê que eu acho que as pessoas fazem isso hoje em dia, mas não de um aspecto isolado do todo e que no fundo não me diz nada sobre aquele objeto em si, o objeto filme em si, que você se propôs a falar. Então, novamente, por todos esses motivos que eu estou falando aqui, é que eu julgo que uma crítica que se baseia nesse tipo de coisa é uma crítica fraca, é uma crítica pouco sólida, uma crítica que diz mais sobre quem está falando do que sobre o objeto em si, entendeu? E aí, claro, isso aqui tudo que eu estou falando tem ecos de um ensaio muito conhecido de uma escritora chamada Susan Sontag, que é o Contra a Interpretação, que muita gente aí leu ou já ouviu falar, que na verdade é o ponto principal desse ensaio, desse pequeno ensaio, que eu até recomendo que vocês leiam, é fácil de achar, é outro assunto que tem a ver com pecadores também e que eu quero fazer um vídeo, que é o assunto da alegoria. Há muito tempo eu estou me coçando para fazer um vídeo sobre simbolismo, alegoria, etc, porque eu tenho uma visão bem diferente da maioria das pessoas que falam sobre arte na internet e que com certeza das pessoas que falam sobre mangá no Brasil, né, do Anitube brasileiro. Eu tenho uma perspectiva um pouco diferente sobre a questão do simbolismo e eu quero fazer um vídeo sobre isso. E aí esse ensaio dela fala muito mais sobre essa questão do que sobre o que nós estamos tratando aqui hoje. Mas também fala um pouquinho sobre o que nós estamos tratando aqui hoje, porque ela diz que chegou a hora no final ela termina com a provocação dizendo que, tá na hora da gente acabar com as interpretações da arte e começar a construir uma erótica da arte. E com a erótica da arte ela estava querendo dizer uma análise da forma mesmo da arte, da superfície, ao invés de ficar tentando procurar camadas escondidas de significado que estão por baixo das coisas e que ninguém percebeu, procurar falar sobre aquilo que está na sua cara, aquilo que está no nível superficial mesmo, e tentar entender a estética da coisa, né? Claro, no caso de Pecadores especificamente, eu até acho que isso seria pouco frutífero, porque Pecadores é um filme obviamente alegórico, e as alegorias desse filme são todas muito óbvias, né? São todas muito evidentes e assim, pra você não perceber, você tem que fazer força, né? Que é o ponto de, será que eu não percebi alguma coisa? E aí quando eu vi o que tava todo mundo adorando, eles tinham adorado vendo as mesmas coisas que eu vi, só que eles se impressionaram com as alegorias e eu não. Pecadores é um filme que tenta ser metafórico, que tenta trabalhar com subtexto, aquela coisa toda, só que isso é tudo muito óbvio. Mas, de um modo geral, esse apelo para trabalhar mais a forma, para analisar mais a forma, para analisar mais o modo como as coisas são feitas, é um apelo com o qual eu concordo, que a Sontag faz nesse ensaio dela e eu concordo, né? Então, falemos um pouco mais de erótica da arte, não é isso? E aí, como esse canal trabalha com crítica, uma pergunta que me martela o tempo todo é: existe alguma maneira de a crítica trabalhar com o tema, né? Existe uma maneira que uma crítica que queira ser mais sólida possa trabalhar com as temáticas de uma obra de arte? E aí eu vejo 3 caminhos, basicamente. O primeiro é, se você for daquelas pessoas que acham que a crítica de arte é uma atividade 100% subjetiva, ou seja, você realmente abraça a ideia de que o crítico fala mais de si mesmo do que da obra, então beleza, então você pode entrar nessa vibe de dizer que um filme é ruim porque a mensagem desse filme é ruim, porque você não concorda com a mensagem dele. O que ele é muito bom porque a mensagem é necessária, é importante, e ficar nesse nível. No final das contas, é tudo uma questão de pressuposto, né? Não sei se vocês lembram das reflexões que nós fizemos naquele vídeo lá, que eu, entre muitas aspas, ensino a analisar anime, mas que na verdade é só a minha perspectiva do que é que eu acho que é uma boa crítica de arte. Ali eu falo muito, a gente reflete muito sobre as possibilidades de objetividade da crítica. Então, a crítica é objetiva, não é? Ela pode ser, ela não pode ser. Se ela pode ser, o quão objetiva ela pode ser. E tem gente que acha que a crítica é completamente subjetiva. Não tem objetividade nenhuma e é isso, a pessoa só fala sua mera opinião. Se você é um partidário dessa visão da crítica, beleza. Você pode tratar a temática dando a sua opinião sobre a temática. Então pronto, então, se eu achar a piada do Adam Sandler idiota e imbecil, então o filme é ruim e acabou. E é isso aí, porque a piada dele é idiota, imbecil, eu não dei risada, achei uma merda e o filme é ruim. O problema não se coloca para essa abordagem, para esse tipo de crítica. Agora, se você quer construir uma crítica que tenha doses de objetividade, ainda que você rejeite a completa objetividade, que é a perspectiva aqui desse canal, né? A minha perspectiva é essa, que a crítica ela fica no meio termo entre objetivo e subjetivo, aí o problema se coloca. Como é que eu vou falar de tema? Como é que eu vou julgar o tema de uma maneira que não seja completamente subjetiva, de uma maneira que não seja só eu dizendo se concordo ou não concordo com aquela reflexão. E aí eu vejo 2 caminhos, né? O primeiro caminho é fazer o que a gente faz muito aqui nesse canal, que é analisar apenas se o tema está bem desenvolvido ou não. Então é uma análise que meio que atrela o conteúdo com a forma, porque na verdade essas coisas estão atreladas, né? A divisão de forma e conteúdo não é a divisão real. A obra de arte é uma coisa só. A gente divide forma e conteúdo para ser mais didático, para se fazer entender melhor. Então, frequentemente, vocês que acompanham os vídeos aqui do canal e prestam atenção nisso, vocês vão perceber isso. Vocês vão dizer, não, realmente é assim que ele faz. Porque é muito difícil eu falar só de tema aqui no canal. Eu já falei de muitas
dessas obras aqui, dificilmente você me viu falar muito sobre, não, essa obra tem essa temática e aquela tal. Quando eu falo é bem rápido. É bem en passant mesmo. Porque eu parto do pressuposto de que você já sabe qual é o tema. Quando o tema é meio óbvio, assim, é muito evidente e jogado na sua cara, então você já sabe o que é. Então eu ficar falando aqui é só repetir o que você já leu, o que você já assistiu. E eu não gosto de fazer isso. Mas o que eu faço muito aqui é tentar analisar se o tema é bem trabalhado ou não. Então eu digo, ó, o tema é esse, e ele é trabalhado dessa e daquela outra forma. Aí sim. Então é uma maneira de você fazer uma crítica que é sólida do ponto de vista argumentativo e que trata do tema. Só que você não está adentrando no mérito do tema, você não está adentrando na discussão proposta pelo autor. Você está julgando só como ele aborda aquele tema, como ele trabalha aquele tema. E aí a pergunta que eu sempre me faço é, existe alguma maneira de você entrar na discussão e manter um grau de objetividade? E eu acho que tem, só que aí a crítica que tentar fazer isso, ela vai ter que começar a discutir nos próprios termos do tema em questão. Por exemplo, o cara que fosse fazer uma crítica de Pecadores e fosse querer discutir o tema de uma maneira não subjetiva, ele teria que sair do escopo da crítica de arte e acoplar a sua análise do filme uma discussão sociológica, uma discussão filosófica, uma discussão política, porque a mensagem do filme tem tudo a ver com essas áreas do conhecimento, né? Então o cara teria que ser muito bem versado nessas áreas, teria que saber de sociologia, teria que saber de política, para poder entrar na discussão em si com argumentos. Então, eu acho até que a crítica consegue fazer esse tipo de discussão, mas ela se torna uma crítica muito mais ambiciosa. Ela deixa de ser só uma crítica de arte e ela passa a ser, junto com a crítica de arte, uma análise política, uma análise sociológica, etc. Que vamos convir aqui, 99,9% dos críticos de arte, mesmo os bons, só não tem preparo intelectual para fazer, só não tem cultura para fazer, só não tem leitura suficiente para fazer. Quem dirá comentarista de Letterboxd, né? E aí que tá a parada. Então eu vejo esses três caminhos. Ou você é 100% subjetivista, ou você só analisa o modo como a temática foi trabalhada, ou você adentra na discussão, mas aí você tem que ter um aprofundamento naquele tema, naquele campo de conhecimento que a maioria das pessoas geralmente não tem. E aí é que entra a parada, porque outra coisa que me incomoda nesse tipo de análise, nesse tipo de crítica, vamos dizer assim, ou de julgamento de uma obra de arte com base na mensagem, é que muito dificilmente você vê uma pessoa elogiar uma obra pela mensagem porque ela trouxe uma reflexão que essa pessoa nunca tinha tido. Às vezes acontece, mas dificilmente você vê a pessoa dizendo assim, não, eu nunca tinha parado para pensar nisso daí e aí a obra me despertou. Então ela tá falando da própria experiência, ela não tá trazendo nenhum argumento muito sólido, mas ela pelo menos está elogiando a obra por ter apresentado um ponto da realidade ou da vida humana, da alma, né, do ser humano, da nossa caminhada sobre a Terra ou qualquer coisa desse tipo, que ela não tinha pensado ainda. Geralmente, e a maioria dos comentários de Pecadores era assim também, essas pessoas elogiam a mensagem porque elas já concordavam com a mensagem. Então elas gostam da mensagem do filme porque o filme faz eco àquilo que ela já acreditava. E aí é uma parada de esterilidade intelectual total, né? Porque você não está analisando a obra, você não está propondo uma discussão aprofundada sobre o tema e você não está nem mesmo aproveitando o tema porque ele lhe apresentou um aspecto da realidade que você não tinha percebido, porque ele lhe deu insights, porque ele fez você pensar em coisas que você nunca tinha pensado. Não, tudo que você está fazendo é gostar do filme ou do mangá, ou enfim, porque você vê ali um eco do seu próprio pensamento. Então é realmente uma parada que é totalmente centrada no ego da pessoa que está falando. É uma maneira de você nem se abrir à obra de um modo geral. Você gosta da obra porque você entendeu que a obra está afirmando aquilo que você é, afirmando aquilo no qual você já acredita. Então é muito uma parada mais de formação de identidade, é muito mais uma parada de guerra cultural do que de análise de arte, de crítica de arte, ou até mesmo de falar da arte de uma maneira mais descontraída, mas que seja uma coisa que se abre para que a arte fale, para que aquela obra lhe diga alguma coisa e você absorva alguma coisa. Não. No fundo, você entendeu que aquilo ali, aquele objeto faz parte do seu grupo e é por isso que você gosta. Se você tivesse entendido que ele faz parte do grupo do, entre aspas, inimigo, aí você tacaria pedras. E aí fica nisso, né? Então, assim como muita gente elogiou Pecadores, porque é uma obra que tem um discurso muito forte de esquerda política, muita gente tacou pedra, sei lá, em Um Som da Liberdade por causa de polêmicas extra-filme, e aqui eu tô falando de filme que eu nem assisti, tá? Antes que alguém ache que eu estou defendendo O Som da Liberdade, eu nem vi esse filme. Mas muita gente tacou pedras por causa de polêmicas extra-filme, porque já desde o início associaram esse filme porque o diretor é direitista, porque é conservador, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí muita gente, sem ver o filme, já esculachou. Outros já foram ver de má vontade. E eu tô falando aqui
da esquerda defendendo e atacando, mas a direita faz a mesma coisa, né? É a guerra cultural. A tal da guerra cultural que vocês que estão na internet aí já viram infinitas vezes, né? A direita e a esquerda adoram jogar esse jogo. Então a direita, quando diz, esse filme é lacrador, então pronto, ela nem vê o filme ou já vê com olhos de quem quer reprovar porque ele faz parte daquela galera ali. E aí a direita abraça um filme como O Som da Liberdade porque a própria direita também entendeu o filme. Não, esse filme é nosso também, então. É um filme da direita. E aí não se discutiu sobre o filme. É basicamente isso. Pouco se discutiu sobre o filme. Eu não vou dizer que não se discutiu, mas pouco se discutiu sobre o filme. Tinha um grupo tacando pedra e tinha um grupo que abraçou o filme e fica por isso aí. E aí, por exemplo, nesse caso de Pecadores, qualquer pessoa que chegava no Letterboxd e dizia que não gostou do filme, era respondido com: você só não gostou porque você é branco, então você obviamente não vai sentir aquela mensagem, o que por si só já é um argumento extremamente subjetivista, que é a ideia de que não, você não consegue entender esse discurso porque você não tem essa vivência, que é uma coisa muito comum nos nossos tempos hoje em dia também, nessa negação da razão também, esse irracionalismo e anti-intelectualismo que toma conta dos nossos tempos. Não, você só consegue entender uma parada se você vivenciar aquilo. Se você não vivenciar, é como se eu estivesse falando em uma língua estrangeira para você. E só não é assim que funciona a psique humana. Apenas não é assim. Ou então era respondido com, claro, você é um direitista, você é um conservador, você gostou do filme do não sei o que, o cara abriu o perfil do cara, né, e via que ele tinha dado uma nota alta para o filme supostamente direitista. Claro, você não gostou, você é um fascistoide, você... Então assim, é o que eu tô falando. Quando eu chegava nesse ponto, ficava claro aquele meu incômodo desde o início. Porque desde o início, com as pessoas elogiando por causa da mensagem, eu já tava intuindo que o ponto não é a obra, o ponto não é o filme, o ponto é utilizar aquilo como uma ferramenta da guerra cultural, mais uma arena de infinitas de guerra cultural. E isso ficava muito claro e muito cru, muito desnudado quando alguém chegava e falava mal do filme. Porque a pessoa não esculachava ela porque você não entende nada, ou porque você não entendeu o filme, no sentido de que você não captou certas nuances e tal. Não, é porque você pertence a um certo grupo étnico ou ideológico. Aí eu percebi claramente aquilo que eu já estava percebendo, mas que estava velado, né? E aí, com essa coisa de obras que viram apenas instrumentos de uma guerra cultural inócua e de formação de identidade, nós puxamos para o mangá. Depois dessa reflexão, nós puxamos para o mangá. E é claro que vocês já devem estar desconfiando de que mangá eu estou falando. Eu estou falando de One Piece, é claro. Porque One Piece virou, dentro dos mangá mais conhecidos, né, dos shonen mais conhecidos, foi a obra que virou o palco mais acirrado da guerra cultural. Porque existe uma parcela dos fãs de One Piece, que são de esquerda, que tentam fazer esse trabalho de gatekeeper, né? Não, One Piece, primeiro, é uma obra de esquerda, e se é uma obra de esquerda, você não pode gostar se você não for de esquerda. Ponto. Se você não é de esquerda e você gosta de One Piece, é porque você não entendeu One Piece, e você nem deveria estar gostando, porque não é pra você essa obra, entre aspas. Que aí, veja, é um raciocínio que tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo aqui. Porque, primeiro, ele parte do pressuposto de que só existe uma interpretação possível, ou seja, One Piece é de esquerda, não existe nenhuma outra maneira de você ler a obra. E segundo, você tem que concordar com a mensagem para gostar. Se One Piece é de esquerda e você é de direita, essa obra não é para você. Você não deveria gostar dessa obra, porque para você gostar pressupõe-se que você concorde com a mensagem. Ou então você não percebe, você é burro demais para perceber que a mensagem é de esquerda, porque se você percebesse que era de esquerda, você não gostaria. Só que, como eu disse, tem vários pressupostos errados nesse raciocínio. O primeiro é de que One Piece é necessariamente de esquerda. Especificamente em One Piece tem vários elementos que tornam One Piece, e One Piece é uma obra muito boa por causa disso, tornam One Piece uma obra mais cheia de nuances, né? One Piece não é um panfleto. One Piece tem nuances na sua discussão política. E eu não tenho problema nenhum com pessoas que fazem discussão política de One Piece, tá? E de obra nenhuma. Mas especificamente de One Piece, é uma obra que você pode falar de política sem forçar a barra, porque esses temas estão presentes ali. Não dá pra dizer que One Piece não fala de política. Mas, e aí a gente volta pra um ponto que eu falei no início e a gente faz a amarração completa, eu não tô aqui pra tutelar do porquê que você tem que gostar ou não de uma obra, por como você tem que consumir uma obra. Se você quer gostar de One Piece por causa do power scaling, beleza. Se você quer gostar por causa da lutinha, beleza. Se você quer gostar por causa do mistério, ou da aventura, ou do cartunesco, ou de qualquer coisa, beleza. Tudo isso está presente na obra. Se você quer gostar por causa das discussões políticas, beleza também. Está na obra. Agora, o que não dá é para você partir do pressuposto de que só existe uma interpretação possível da obra, que não tem como você fazer outras leituras. E 2, que você tem que concordar com a suposta mensagem da obra para gostar dela. Que a pessoa que não concorda com aquela obra ou não entende, com aquela mensagem ou não entendeu, ou não deveria gostar e acabou. Não é dela, não pertence a ela.
E eu tô falando da esquerda porque, assim, não vamos ser hipócrita, né? A esquerda faz mais isso do que a direita com One Piece, especificamente. Mas tem gente que tenta puxar One Piece pra direita dizendo, não, One Piece é uma obra libertária, não sei o quê. E aí, justo como eu tô falando, entra na guerra cultural, né? Entram pessoas que ficam tentando provar que One Piece é, na verdade, uma obra de direita, só que o pressuposto dessas pessoas é o mesmo. É tipo, tá, se One Piece é uma obra de direita, conservadora, ou libertária, ou liberal, ou whatever, então você que é de esquerda ou não entendeu, interpretou errado, ou então não poderia gostar, porque se você entende a mensagem da obra, você tem que concordar com a mensagem da obra, então você não pode apreciá-la. E em tudo isso, quem é que perde? One Piece. A obra perde, a arte perde, porque em tudo isso, One Piece fica sendo tratado só como um porrete a ser utilizado de um lado para bater no outro ou do outro para bater no um. Essas pessoas pouquíssimo discutem sobre a obra, sobre o que é One Piece, sobre o One Piece como um todo. Elas pegam um aspecto e, novamente, eu não me importo, não me incomoda que as pessoas peguem um aspecto de uma obra para julgar ou para discutir. Só que elas ignoram que existem outros aspectos e, pior, elas menosprezam os outros aspectos, né? Então, você gosta de One Piece por causa de power scaling? Então, por você ter uma apreciação mais imbecil da obra. Você gosta de One Piece por causa do mistério, você tem uma apreciação mais idiota. Quem tem a apreciação correta é quem gosta de One Piece por causa da política e das críticas sociais foda e do não sei o quê. E quem concorda comigo, claro. Porque se você gostar de One Piece por causa da política, mas tentar fazer uma leitura de que One Piece é do outro lado, que não o meu, aí você é o mais idiota dos idiotas. Você é o degradado da terra. Você é aquele que tem que ser extirpado do debate público. Ou seja, quando a gente percebe, e vocês estão aí que não me deixam mentir, vocês sabem que esse tipo de discussão acontece. Então você percebe que para essas pessoas e para esse modo de pensar, importa muito pouco falar de One Piece, importa muito pouco falar de arte, importa muito pouco falar de quadrinhos, importa muito pouco falar dessas coisas todas. Eles começam com uma parada de, não, vou enfatizar o lado político da coisa, beleza, mas quase sempre isso termina em, não, essa aqui faz parte do meu grupo. E você não faz parte do meu grupo, então você não pode gostar disso aqui. Entra nessa picuinha. Basicamente é isso, no final das contas é uma picuinha. Então, eu até sinto falta um pouco disso, aqui falando bem sinceramente, de pessoas que discutam política nas obras, por exemplo, em One Piece que seja, de uma maneira madura, entendeu? Que seja de esquerda ou que seja de direita, não tô nem falando aqui, tem que ser isentão. Não. Tem a sua ideologia, tem a sua posição, discuta o One Piece a partir da sua posição, mas faça isso de uma maneira madura, entendeu? Faça isso de uma maneira a respeitar o One Piece enquanto obra, e não querer tratar o One Piece apenas como um meio de você reforçar a sua própria identidade entre o seu grupinho de política, né? Entre o seu grupinho de esquerda ou de direita. E eu tô falando de One Piece, poderia estar falando de muitas outras coisas, né? Star Wars tem isso, Harry Potter tinha, né? Harry Potter tinha isso antes da autora ser cancelada, mas... Então tem várias obras da cultura pop que sofrem com isso. Só que se você for puxar, e foi esse o esforço que eu tentei fazer aqui nesse vídeo, a raiz intelectual disso, a raiz intelectual dessa lenga-lenga que a gente vê na discussão de algumas obras de arte ou da arte em si na internet, a raiz é essa perspectiva de que o que importa mesmo é o tema e de que é só o tema que vale e de que, consciente ou inconscientemente, o resto da obra é só um meio, um instrumento para você passar o tema. O que importa mesmo é a discussão temática e aí frequentemente político, social, etc, né? Então a gente começou abordando o problema de um modo geral, partindo da minha vivência pessoal com o filme Pecadores, que é um filme nota 6, está dito aqui. E aí a gente chegou no problema mais concreto aí, que todos vocês já viram. Se vocês têm Twitter, vocês já viram. Ou até criadores no YouTube, em outras redes sociais, também abordam esse tipo de coisa. Mas eu acho que a raiz do problema é essa. A raiz do problema é que temos pouca erótica da arte, como diz a Zontag, né? Temos muita interpretação e pouca erótica. Temos pouco apreço pela forma, pouco apreço pelo modo, né, pela linguagem, pela forma como aquela arte se expressa, vamos dizer assim. E aí a gente fica só rodando em torno de temas e do que é que o autor quis dizer, e do que é que a obra quis passar, e pronto, e qual é a melhor maneira, e aí pronto. E aí quando você tá só com a cabeça pensando nisso, você tende a fazer esse tipo de coisa. Não, se essa obra tem uma mensagem que eu não gosto, ela é X. Aí você bota logo um rótulo odioso, né? E se ela gosta, aí beleza. Então ela é necessária, ela é excelente, ela é a segunda vinda do Cristo na Terra, porque, claro, ela reafirmou a minha identidade, né? E não é assim que se discute tudo na internet hoje em dia, né? Tem gente que de vez em quando tem um rompante de indignação dizendo assim, porra, tudo hoje tem que ser de esquerda ou de direita, mas tudo que se discute na internet hoje se discute dessa maneira, né? Aquela brincadeira do Maurício Meirelles. Tá, mas isso aí, esse fulano aí votou em quem? One Piece votou em quem? Exatamente, pra gente saber se é pra defender ou pra não defender. Então aquilo que se chama de debate público no Brasil tem muito disso, né? E obviamente a cultura pop, a arte, os quadrinhos não ficariam de fora dessa parada. E bom,
Acho que nós tocamos um pouco nesse assunto. O resumaço da ópera esse canal aqui é abertamente formalista. Eu acho que dá para fazer uma crítica que tem elementos de objetividade sim, e portanto eu rejeito a ideia de só tratar de temas, porque eu sou um formalista, então nós tratamos aqui muito de forma, e se você assistiu o último vídeo que é de Hunter x Hunter, se não assistiu, assista, sobre Grid Island, você vê que ali a gente discute muita forma, porque ali eu argumento que o arco é bom porque ele respeita a forma de jogo. Eu passo 40 minutos falando só disso, repetindo a mesma coisa 1000 vezes. E aqui a gente acredita que dá para fazer uma crítica argumentativa. Então, vocês não estão aqui só para saber o que é que eu acho do mundo e das coisas. Vocês estão aqui sim para ver minha perspectiva, porque não existe crítica sem subjetividade, obviamente. Então, vocês estão aqui para ver a minha perspectiva, mas a minha perspectiva argumentada, trazendo razões para que vocês entendam aquilo que eu interpretei e o modo como eu avaliei a obra, e aí vocês podem avaliar a própria crítica e ver, não, eu concordo com esse argumento é bom, esse argumento não é bom e tal. Então aqui nós rejeitamos essa coisa de analisar só pelo tema, porque somos formalistas, e rejeitamos essa coisa do crítico falar só de si mesmo, porque somos argumentativistas. Vamos utilizar esse termo aí. Beleza, senhores? Por hoje é só. Não sei quando eu volto, não prometo mais nada, porque eu tenho um pouco de vergonha na cara, mas eu acho que o próximo vídeo é sobre o arco de Shibuya, de Jujutsu Kaisen, né? A gente tem que retomar as obras que estamos devendo aí. One Piece, Jujutsu. E aqui o One Piece a gente não trata só do ponto de vista da política não, tá? Então pode ficar tranquilo. Valeu, valeu!